Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Estou aqui hoje no Restart Community, né? E hoje eu vim aqui para participar de um evento, né? Que vai ter aqui como é que fala? Ex-bolsistas da JICA, né? Ou da JICA. Vai saber como é que vocês falam isso, né? E aí, no caso, então, estou aqui na cidade de Oizumi. Tem ali também outra placa de Oizumi. Acho que aparece ali, ó. Um pouco difícil de ler, mas Oizumi ali, né? E aí, vamos ver como é que vai ser aqui. Antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixei comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lembro quando estão no criar novos conteúdos. Tendo dito isso, deixa eu virar a câmera e vamos mostrar aqui para vocês onde eu tô. Bom, a gente já chega aqui, tem algumas coisas aqui, ó. Interessante o evento. De coisas aí, ó. Brasileiro. Na verdade, é meio que coisa mundial, né? De vários países. Aí temos aqui outros eventos aqui, né? Que coisa mais brasileira. Vamos entrar, ó. Esse aqui. Que vende umas coisinhas e tal. Depois eu dou uma entrada, acho que é ali que a gente tá indo ver o evento. Mas aproveitar que tem um pouquinho de tempo, deixa eu dar uma rodadinha básica aqui. Nesse momento não tem nada para esse lado. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, eu tô, não sei, é que eu tô acordado desde madrugada, minha cabeça não tá funcionando. Aí, gente, esse aí é o News. Bom, E ó, aqui a gente chegou finalmente na parte do evento que nós viemos participar hoje. Boa tarde. imaginando. Isso. Tudo bem? Obrigada. Ó, esse daqui parece que é a biblioteca, né? Então tem um monte de livro aí. Principalmente alguns aí em português, né? E a gente vai estar fazendo aqui o evento aqui hoje aqui. Não pode faltar um cafezinho preto. Ele tá fazendo uma pequena. E aí, só para registrar aí, ó. É isso aí que nós vamos fazer hoje. Não sei se você vai fazer. Quero agradecer às professoras, né, obviamente, de virem tão longe para participar dos seus conhecimentos com a gente. Bastante gente aqui. E quero agradecer. Planejar, sobretudo quando tem filhos envolvidos, porque os filhos, gente, não são pêndulo que você joga de um lado para o outro e eles vão se adaptar rapidamente, não é assim, tá? Pode ter que terminar? Então, bom. Propósito de vida entre os reis latinos do Japão, certo? Queria agradecer a JICA, né, do Brasil, o professor Miyazaki Tachiro, representante-chefe do escritório da JICA no Brasil, o professor Kohei Kawazuma, diretor da JICA de São Paulo, e a Érica Ieda, colaboradora da representação da JICA no Brasil, que se esforçou muito para que nós estivéssemos aqui. A Valéria também, né, que é sem dúvida alguma, sem ela também isso aqui não estaria acontecendo. Ao professor Kikuchi, né, que também dá todo o apoio para a gente. Arigatou gozaimasu. Aqui sou a professora Lídia Ikuta, né? Ela vai falar daqui a pouquinho, a professora Ney, que vocês conheceram. E eu me chamo Deusivânia Falcão, que sou diferente. Aí eu falo, por que eu sou diferente? Não, por que eu sou diferente? Eu vou explicar o porquê que sou diferente. Porque nós estávamos aqui andando, pode passar, pode. Nós estávamos aqui andando nas ruas, né? E aí chegamos para entrevistar algumas pessoas e uma das pessoas falou assim, nossa, você é a única diferente. Aí eu falei, realmente eu sou a diferente.
Todos nós somos diferentes. E eu comecei a refletir sobre isso. E comecei a perguntar, para quê? Né? Para quê? E aí, eu queria contar um pouquinho da minha história, para vocês verem que, no fundo, todos nós somos seres humanos e estamos enlaçados por alguma questão. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. E aí eu trouxe uma bruxa. Vocês estão vendo a bruxa apontando para ela? Me fala uma coisa. Quando a gente é criança, nas historinhas infantis que a gente conta para os nossos filhos ou que a gente lê. E aí nós vai brincar disso aí, ó. Meu ficou assim. Minha preguiça não me permite fazer todos os desenhos não, mas olha, a gente tem aqui uma pessoa Ficou pior. esforçada. Esse aqui vai ser o nosso almoço. Ah, eu tenho que ir lá no carro pegar minha balança. 50 gramas de lasanha, 40 gramas de carne bovina, 80 gramas de frango, mas eu vou tirar metade de osso. Então 40 gramas de frango. 270 gramas de arroz. 80 gramas de feijão, mas eu vou tirar aqui para ver a diferença. 80 gramas de feijão. Joga aqui o feijão em cima aqui. Pronto. Deu 80, mas a gente tira 10. Então, 70 gramas de feijão. E 100 gramas de macarrão. Então, gente, eu esqueci de falar. O nome aí do bentô, ou seja, a marmita aí que a gente comeu. É o nome não, né? O nome de quem fez, né? Do local que fez é Recanto Brasil, né? Tava muito gostoso, obviamente. E o negócio agora é pegar para ver um dia aí para comer lá, né? Afinal de contas, nada melhor do que comer no próprio lugar, né? Por enquanto, agora a gente terminou aqui de almoçar e o pessoal tá meio que tipo, como é que se diz assim? Confraternizando, né? E aí, então, a gente vai continuar aí se falando aí no decorrer. Então, a doutora Nelly, doutora Ó, a gente vai ter live, dia 15, à noite. O tema? Bom, cada um vai falar de um tema, tá, gente? Escuta, eu também vim lá da roça, eu sou de Londrina, né? Meus avós foram imigrantes, foram lá como todo japonês imigrante, foram lá plantar café, depois se mudou para Rami, e seguiram a vida, né, como imigrante. Minha avó, eu fui educada, eu falo japonês graças à minha avó, porque ela não aprendeu a falar português. Ela viveu até os 94 anos, né? Então eu fui educada pela minha avó, meus pais trabalharam. A gente tem a música como fundo de cena, mas o motivador é o exercício físico. Não só isso, a gente vai ver já. Trabalhar a memória, trabalhar foco, raciocínio, coordenação e promoção da saúde para as pessoas idosas. Então, fato Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha alto lá no céu, numa noite de luar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Kira, kira, hikaru, osora no hoshio, mabaka shite wa minna o miteru. Kira, kira, hikaru,
Saúde e paz, pessoal, para todos. Sucesso. E antes que eu esqueça, pessoal, deixa aqui eu explicar para vocês mais ou menos como é que foi ali o evento, né? Onde eu expliquei ali algumas coisas, tal, eu fiz ali, participei do evento, tal, então teve algumas coisas que eu aprendi, coisas que eu tive a experiência ali, então deixa eu falar para vocês. Inicialmente eu não liguei muito aí para esse, como é que fala? Para essas lojas aí, é que a pessoa o pessoal foi me dando sugestões de lugares legais para comer, né? Então, tá aí no meio do meu line. Mas ali, tipo, basicamente a gente tem o bentô, né? A marmita que a gente comeu hoje foi desse Recanto Brasil, né? Tal. Também teve sugestão ali do Mercado Casablanca, né? Que tem um restaurante dentro que é barato e gostoso, tal, né? E da Pizza Queen, parece que é sugestão de pizza brasileira, que é famosa, né? Tal. E, bom, tinha uma pessoa ali do lado, né? Que, como é que se diz assim? Que tava ali sentado do meu lado, e aí meio que a gente ficou junto e a gente meio que teve que, como parte ali da atividade, a gente teve que se conhecer, né? Trocamos informações, né? Por isso que tem um monte de informação da pessoa aqui, né? Mas aí veio aqui, né? A primeira atividade, como eu falei pra vocês, né? A gente pegou informações da outra pessoa e a gente se apresentou como se nós fôssemos ela. E assim, isso foi bem interessante, sabe? Tipo, pra mim, porque a ideia foi tipo assim, conheça a pessoa. Aí depois que a gente conheceu a pessoa, que a pessoa chegou e falou, tipo, agora você vai ter que se apresentar como se você fosse ela. Aí tipo, opa, calma aí, deixa eu perguntar mais coisa. Por quê? Isso mostra como que a gente, na verdade, muitas vezes conversa com as pessoas de forma rasa, né? E aí quando a gente tem que se apresentar como se fosse ela, a gente percebe que falta informação e é onde a gente meio que cria aquela necessidade de explicar melhor, né? E aí com isso então a gente, pra poder não explicar melhor, então ambos, né? A gente acabou tendo que perguntar muito mais coisa pro outro, tipo, mais informação pra gente poder não passar vergonha ali, né? Aí depois disso, né, eles contaram ali a história dos imigrantes japoneses, né? Porque tudo começou com eles indo pro Brasil, né? E depois explicou, né, que os japoneses da época, né, de maneira geral, eles sofreram coisas parecidas com o que nós sofremos hoje, né? E basicamente é aquela coisa, né? Naquela época eles também eram muito parecidos como nós, né? Que viemos pro Japão na ideia de voltar, mas aí as coisas não aconteciam como a gente estava esperando, né? E aí os japoneses logo de cara fizeram associações lá, tal, né? Tanto é que lá tem bastante associações nipo-brasileiras, tal, né? Só que inicialmente não era nipo-brasileira, era tipo assim, associação de japoneses, né? E ali eles ensinavam japonês, tal, né? Só que nesse decorrer quem mais sofre, né, justamente são os filhos dos imigrantes, a segunda geração, né, independente da etnia. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, profundamente achei interessante. Por quê? Porque, por exemplo, lá no Brasil, os japoneses, os filhos dos japoneses, eles eram criados para serem japoneses, né, e assim como os daqui, né, os filhos de brasileiros aqui, são criados muitas vezes para serem brasileiros, né, só que porque o plano é voltar no final das contas pro seu país, mas aí no fim essas pessoas não voltam e aí os filhos ficam todos perdidos, né? Coisa que aconteceu com muita gente lá, né? Que não aprendeu direito o português, e assim como tem muitos brasileiros aqui que não aprendem direito o japonês, né? E falou também sobre aquela crise identitária que a gente tem, né? Que no Brasil a gente é japa, e é uma minoria modelo, né? É japonês, uma minoria modelo que significa que japonês é igual a inteligente, honesto, essas coisas, né? E isso meio que coloca a gente numa situação meio que de pressão também, né? Só que no Japão a gente é estrangeiro e a gente não consegue ser tão bom quanto os japoneses nativos. Então a gente já não é mais os mais inteligentes nem mais honestos comparados com os próprios japoneses. Aí a gente acaba sendo discriminado, né? A gente acaba não pertencendo nem a um nem a outro, né? Então isso foi coisas que foi interessante de ouvir ali, né? Além disso, eles falaram sobre as etapas, né, de interferências no processo migratório, né? Então falou sobre muita coisa que foi bastante interessante. Muita coisa que era óbvio para mim, mas que foi interessante entender, né? Que é importante até ter paciência com as negações dos imigrantes, né? Tipo, porque muitas vezes a pessoa ela fica meio cabeça dura na hora que você vai conversar. Por exemplo, eu sou intérprete, consultor, e a minha ideia, o meu trabalho é ajudar os estrangeiros a resolver problemas. Só que muitas vezes eles parece que não estão a fim de ser ajudados, sabe? E isso mostra como que eu também preciso de ter mais paciência, porque eles estão numa situação difícil e muitas vezes eles
querem resolver, mas é tanta coisa acontecendo que eles têm dificuldade de fazer isso, porque lidar com esses problemas para eles dói, entendeu? Depois a gente dançamos ali Oki na Kuri no Ki no Shitade, que eu nunca ouvi falar dessa música na minha vida, tá? Então, pelo que eu entendi, parece que o pessoal lá no Brasil, os japoneses aprendiam a dançar isso, né? Mas eu nunca tinha ouvido, né? E depois a gente teve uma segunda palestra, onde falou sobre idadismo, coisa que eu nunca parei para pensar, né? Sobre o paradoxo de todo mundo querer ter vida longa, mas não querer envelhecer, por assim dizer, né? E eu achei bem interessante, né? E, tipo, porque no meu caso, eu me divirto com o envelhecimento. Pra mim, né? Não é uma privação das coisas. De acordo que eu vou envelhecendo, eu sinto que é uma chance de mudar. Tipo, olha, eu fiquei mais velho, meu pensamento, minha forma de pensar mudou e agora eu tenho novas experiências por causa dessa mudança de pensamento. Então, tipo, pra mim é sempre uma surpresa, né? Então, eu achei isso bem interessante, né? E de maneira geral aqui, ó, meio que acabou aqui a conversa, né? Assim, o que eu anotei aqui. Por quê? Porque a terceira palestrinha que teve não precisava exatamente de anotação, porque a gente fez umas atividades ali com música, sabe? E foi bem interessante, né? A gente se divertiu bastante no final das contas e acho que deu pra tipo, ter uma experiência de palestra totalmente diferente do que eu tô acostumado, que eu vou muito em palestra japonesa. Deixa eu virar aqui a câmera pra gente poder falar, né? De sair aqui do módulo de gravação de tela. E bom, gente, eu acho que eu já falei demais, né? Esse vídeo ele vai ficar longo, porque teve muita coisa ali que eu tive que pegar ali e deixar meio que, como é que fala assim? Deixar fluir, né? Mesmo que outras pessoas estão falando tal, né? Mas, tipo, não dá pra cortar, entendeu? No final das contas, se isso é interessante ou não, quem tá assistindo vai ter que decidir, né? Não sou eu que tenho que privar vocês das informações, né? Mas eu acho que de maneira geral é isso, né? Espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixa comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!